Sabemos que o processo de aprendizagem, ele é constituído por muitas nuances. Desenvolvemos no aluno as questões cognitivas, afetivas e emocionais, comportamentais. Nós trabalhamos o psique desse sujeito. Desenvolvemos também todo um trabalho socioemocional. Para entender um pouquinho sobre esse processo de aprendizagem, que não constitui de forma categorizada cada coisa em sua gaveta. Sabemos que o estudante, ele é completo, nós somos completos. Só que, para desenvolver cada ponto e poder atribuir cada resolução de problema, tomadas de decisões, nós podemos e devemos desenvolver no sujeito as questões relacionadas com o seu psicológico, com a sua área afetiva, com a sua área comportamental de impulsos. Para o estudante entender essas questões, ele tem que viver. Quando atribuímos uma relação de vivência, de desafios, entendemos que, em muitos pontos, nós somos como bebês. Nós estamos desenvolvendo o conhecimento. Nós precisamos aprimorar as nossas relações, o nosso convívio, o nosso bem-estar, o nosso falar com o outro, o nosso movimento corporal, a forma com que nós agimos, as feições de nosso rosto. Todos esses pontos parecem tão simples quando estamos falando sobre as relações socioemocionais, sobre as ferramentas internas que nós temos para lidar com situações diversas, para lidar com situações de conflito, para lidar com situações que vêm de repente, como brigas, discussões, palavras que muitas vezes são inadequadas, palavras que magoam. Trazer isso para as nossas escolas, esse trabalho relacionado com as relações socioemocional, vai garantir para o estudante uma bagagem intrínseca diante de tudo que nós estamos vivendo. O sujeito com ferramentas internas, ele consegue lidar com tomadas de decisões, com situações que não são boas, com situações até antes não vividas. Se eu acabo não experienciando e vendo as minhas reações, eu não consigo lidar com aquele conflito. Eu não entendo que eu tenho que buscar ajuda sobre esse aspecto, sobre essa impulsividade, sobre essa relação comigo mesmo, que não está tão boa. As relações socioemocionais nos permitem criar uma gama de possibilidades de acertos, de palavras corretas, de movimentos interessantes, de comportamentos que até então não eram bons, que agora, através da reflexão, do pensamento, das estratégias criadas, eu vou conseguir lidar melhor com as situações do dia a dia. E isso cabe ao estudante entender sobre essas questões, os professores, os gestores, a nossa sociedade. Saber um pouquinho mais sobre o nosso movimento, sobre as ações que nós temos, sobre o nosso comportamento, faz com que possamos ter uma vida muito mais saudável. Entender os nossos projetos, as nossas metas, as nossas frustrações e perceber que o caminho, ele pode ser mudado. A construção, ela dia após dia. E se por acaso eu errei agora, eu tenho como consertar. Então, desenvolver as habilidades socioemocionais em qualquer pessoa é fundamental. Então, que possamos falar mais sobre isso em nossa sociedade, falar um pouco mais sobre essas habilidades e sobre a saúde mental.